Esquadrão Gawain finalmente ganha seu primeiro membro. A Batalha dos Amantes tem seu início. É isso que a gente vai ver no capítulo 193 de Moku Shiroku Nyokishi, logo após a vinheta. O capítulo se inicia com o anúncio da vitória de Gawain. Percival se mostra impressionado e feliz com o que acabou de ver, dizendo que a Cavaleira da Fome é a melhor. Tristan também se mostra impressionado e feliz, enquanto Pertolepe se mostra confuso e se pergunta o porquê a presença dela está fazendo seu coração acelerar. Gawain flutua até o homem caído e diz que talvez tenha exagerado um pouco e que Balin não vai conseguir se levantar por um tempo, mas ganhou seu respeito com aquele combate. Balin se levanta alegre, assustando ela e dizendo que aquilo é uma grande honra. Ele a segura e coloca em seu ombro, com todos ali impressionados com o feito dele. A garota reclama enquanto ele diz que mal está conseguindo se manter de pé após aquela luta. Percival corre até os dois que estão voltando à área dos competidores. O Cavaleiro da Morte grita de alegria impressionado com a força da garota. Percival diz que irá curá-la, com ambos nesse momento dizendo que a cura deve ser para o outro, tendo uma discussão deles sobre quem deve ser curado primeiro. Percival ri e simplesmente cura os dois ao mesmo tempo. Já viu aqui, né, que como é que vai ser mais ou menos a estrutura de Gawain e Balin no Esquadrão Gawain, né? Seria mais ou menos ali o Balin se preocupando muito com ela, totalmente apaixonado e incrivelmente inspirado pela sua mestra, pela Gawain, pela grande Cavaleira da Fome, a sua deusa do sol, como ele mesmo falou, né? Totalmente apaixonado e totalmente idolatrando ela. Deve ser mais ou menos isso aqui. Ele até se preocupa mais com ela aqui, né? Quer que ela seja ali uma comandante para ele, isso a gente vai ver mais daqui a pouquinho. Mas eu acho interessante a gente já ver aqui um pouquinho de como vai ser a relação desse grupo, né? É Merlin Escanor da nova geração. É basicamente isso, é um homem fortão cuidando de uma maga. É basicamente isso aqui, de novo, essa piada que o Nakaba já fazia em Nanatsu no Taizai. Todos correm na direção de Gawain, mostrando sua preocupação e felicidade com o combate da garota, o que simplesmente deixa ela com vergonha pelas palavras de preocupação deles. Percival sussurra algo para Kion e logo em seguida um espírito de água é invocado acima da cavaleira, molhando toda sua cabeça. Balin ri com aquele momento e diz que prefere o eu verdadeiro dela. Gawain fica corada dizendo que não se importa com elogios de homens. Percival zomba dela e ela começa a persegui-lo querendo bater no garoto. Tristan observa toda aquela cena com alegria, dizendo que queria ter amigos daquela forma. Vemos aqui, né, um pouquinho mais, como eu falei em alguns capítulos atrás, da evolução da Gawain, a garota que não sentia nem um pouco de necessidade de ter amigos, que via amigos apenas como uma fraqueza, aqui tá ficando envergonhada ao ver que seus amigos estão preocupados e felizes com a conquista dela. Muito bonitinho, e aqui o Nakaba realmente acertou na evolução da Gawain, né, como ela disse alguns capítulos atrás, ela estava lutando pelos seus amigos, e aqui a gente vê que os amigos recompensam ela e gostam muito dela, ela acabou criando uma relação muito boa com eles. Além disso, a gente também vê aqui um pouquinho do Tristan, porque o Tristan fala no início do mangá que uma das vontades dele era ter amigos e sair em jornadas, em aventuras com ele, né? Como se fossem os 7 pecados capitais, como os 7 pecados capitais faziam, coisa que o Walter passou para ele as informações de como foi a história dos pecados, né? Então bem legal ver que o Nakaba não esqueceu isso aqui, tá trazendo de volta pra gente ver um pouquinho do próprio Tristan, né? Ele ainda tem essa vontade de ter amigos, ele ainda tem essa vontade de sair em jornadas com eles, de se divertir dessa forma com eles, uma coisa que ele criou com os Cavaleiros do Apocalipse e que infelizmente ele não lembra. Gareth chega perto de Balin e diz que ele finalmente perdeu seu título de invencível. O homem ri afirmando, mas diz que agora finalmente encontrou alguém que vai mudar seu destino e que entendeu o que o Hauser queria dizer. Ele se aproxima da Cavaleira da Fome, segurando em sua mão e diz que em sua vida ele buscou poder por muito tempo. Construiu tudo aquilo, mas agora deseja usar tudo isso por ela. Todos se impressionam com as palavras do homem, mas a cavaleira começa a rir e pergunta se ele está se voluntariando para segui-lo, e que ela aceita em sua equipe e está ansiosa para usar e abusar dele, com todos reclamando um pouco das palavras da garota. Eu disse, né? Esquadrão Gawain finalmente tem seu primeiro membro. O Balin é o mais forte do lado da garota, o invencível tá do lado da Mestra do Sol. Muito legal essa parte aqui, né? Ele realmente vê que ele mudou durante a luta. Somente uma derrota acaba mudando a cabeça de uma pessoa nos animes, né? Pelo menos nos shonens é assim. Quando você toma uma surra, sua cabeça muda, sua ideologia muda. E aqui ele tá devotando toda a sua vida, todo o seu poder à Lady Gawain. Simplesmente a Cavaleira da Fome. Tristan diz que aquilo parece ser muito divertido, olhando para Isolda, que se lembra do seu tempo ao lado de seu pai. O príncipe finalmente pergunta a ela se Pertolepe é mesmo seu pai, e ela diz que não, afinal ele simplesmente esqueceu dela. O príncipe tenta apaziguar um pouco as coisas, mas a garota grita dizendo que não quer falar sobre aquilo. Ela afirma que aquilo não importa, porque ela agora tem ele,
e pede para que ele lute e vença por ela. Annie se mostra irritada com as palavras de Isolda, enquanto Isolde caminha em direção à arena dizendo que eles são os próximos. A próxima luta é anunciada. Tristan diz que agradece por terem ajudado Isolda e que não deseja lutar, mas aquelas são as regras do torneio. Assim que a luta é iniciada, Isolde tenta saltar na direção do príncipe e ataca diretamente. Tristan consegue bloquear o golpe e uma sequência rápida é feita pelos dois, com ele logo em seguida avançando por ela rapidamente. Todos se impressionam com a forma como Isolde está lutando e Kion explica que a garota sempre treinou com Tristan, então em combate corpo a corpo, ela é muito melhor do que até mesmo ele ou Jade poderiam ser. Os dois se afastam e Annie diz que aquilo não importa, e que Isolde precisa fazer o príncipe se lembrar dela logo. Ela precisa pressioná-lo mais. Tristan se mostra impressionado e afirma que ela realmente se lembra dele e que gostaria de se lembrar dela também. Isolde apenas responde que aquilo não tem necessidade. Ele não precisa lembrar de tudo. Finalizando o capítulo. E aqui, né, a Batalha dos Amantes finalmente começou, e aqui foi legal, porque o Nakaba pode dar mais destaque para a Isolde, né, para mostrar pra gente o quanto que ela é forte nesse arco aqui. Interessante como ela treinava como ela treinava com o Tristan desde cedo, faz sentido ela ter um conhecimento sobre eles. E o combate corpo a corpo dela eu sempre imaginei que fosse ser um dos melhores, até porque ela é mais alta, ela é mais forte fisicamente que os outros dois, né? Que o Jade e o Kion, que praticamente não tem muito disso mostrado naquela época. Então realmente é legal ver aqui que ela tá muito forte, ela é muito boa e ela vai ter uma luta pelo menos interessante enquanto o Tristan não estiver usando seus poderes demoníacos, né? Eu acho interessante, eu acho legal e a gente tem um grande potencial nessa luta aqui, principalmente o desenvolvimento da Isolde e um pouquinho também das lembranças do Tristan, né? Talvez ele lembre de alguma coisa que pode entrar em contato com ela por trazer esse sentimento de treinamento de quando eles eram crianças de volta. O que vocês acham? Comentem pra mim que eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do Balin ser o primeiro membro do Esquadrão Gawain, né? Ele ser a parte do grupo do Cavaleiro da Fome, eu achei bem legal. E eu acho que a Gawain vai ter só mais um. Eu acho que ela vai ter mais um, mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? Eu acho que ela vai ter só uma maga, pra ser exatamente reflexos dela, né? Ela é uma lutadora física e ela é uma maga muito boa. Ela já tem um lutador físico muito bom e ela vai ter uma maga muito poderosa, que talvez apareça logo logo, né? Mas vamos esperar. Se inscreve no canal, deixa seu like e manda para seus amigos desde já. Se você quiser ficar sabendo tudo que está acontecendo no Mokushiroko, se inscreve aqui para você sempre receber meus vídeos. Vai aparecer mais vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Até a próxima. Tchau!